Valhalla, o Grande Salão, está construído no bosque de Glesil, em Asgard, o lar dos deuses Aesir. O telhado é coberto com escudos dourados, e as paredes em torno de Valhalla são feitas de veios de lança de madeira. Este é o lugar onde metade dos nórdicos mortos em batalha viria para a vida após a morte. Quando um bravo guerreiro morria com valentia e honra no campo de batalha, ele era escolhido por Odin e levado a Valhalla por uma valquíria, para se juntar aos seus irmãos mortos. No entanto, não era fácil entrar em Valhalla para se tornar um guerreiro de Odin. O escolhido deveria ultrapassar vários obstáculos, como testes de força, habilidade e bravura, e uma vez dentro, ele podia esperar uma eternidade agradável. Dos 13 palácios que havia em Asgard, o mais valoroso era onde estava localizado o Grande Salão Valhalla, porque pertencia a Odin, o pai de todos. Em Valhalla há 540 portas, são tão largas que através de cada porta 800 guerreiros podem caminhar lado a lado. A totalidade dos guerreiros que chegam em Valhalla, metade é dada à deusa Freya. Ela sempre tem a primeira escolha de cada guerreiro morto. Todas as manhãs, esses guerreiros em Valhalla levam suas armas e colocam suas armaduras, e depois vão para as grandes planícies de Asgard e lutam, não se importando se eles tenham alguns de seus membros cortados, porque na hora do excelente jantar chegar, eles seriam todos restaurados. Quando chega a noite em Valhalla, esses guerreiros se sentarão, beberão e comerão a carne do porco Saer Menino, um porco gigante e mágico, porque quando o cozinheiro Adrimini cortar bifes desse porco, ele crescerá de volta imediatamente. Há também uma cabra chamada Heidrun. Ela fica no telhado do grande salão e se alimenta dos ramos da árvore da vida Yggdrasil. Enquanto de seu úbere flutua hidromel até uma enorme banheira, grande o suficiente para fazer com que todos em Valhalla bebam todos os dias. As Valquírias, as que escolhem os mortos, são deidades femininas menores que serviam a Odin, sob ordens de Freya. O seu propósito era eleger os mais heróicos guerreiros mortos em batalha e conduzi-los ao Salão dos Mortos Valhalla, onde se converteriam em Air-Rejar, os guerreiros de Odin. Como dito, meus nobres, a escolha servia com metade daqueles que morriam em batalha e a outra metade seguia para o campo de Freya, na vida após a morte, denominado Folkvang, o campo do povo ou campo dos exércitos, onde treinavam combates e desfrutavam de grandes banquetes com a condição de proteger o castelo e formariam um exército invencível até o advento do Ragnarok, combatendo ao lado de Freya. Odin precisava de guerreiros para que lutassem ao seu lado na batalha do fim do mundo. E como já foi dito, meus nobres, o grande salão contava com 540 portas, por onde entravam os heróis derrotados, para que as guerreiras os curassem, deleitando-se de sua beleza, e onde também serviam hidromel e cuidavam da lufa de barro e vasilha para beber. Estas surgem também como amantes de heróis e outros mortais, em que por vezes são descritas como filhos da realeza, ocasionalmente acompanhadas por corvos, e de vez em quando incorporadas a cisnes ou cavalos. Desde o início dos tempos, o homem sempre olhou para o céu com expectativa, curiosidade e também com medo. Nos tempos nórdicos, quando se observavam o Sol e a Lua, pensavam que ambos eram perseguidos por duas entidades malignas, que seriam dois lobos, Skoll, a repulsão, e Hati, o ódio. Estas duas criaturas eram filhos por sua vez de uma besta terrível chamada Fenrir, um lobo gigante filho de Loki e açougueiro terrível, um ser que costuma estar esperando a batalha final que marcará o fim do mundo e o crepúsculo dos deuses. Assim, cada um desses lobos tem um objetivo particular. Enquanto um persegue incansavelmente o Sol, o outro almeja devorar a Lua.
Essa perseguição não termina nunca. Sigel, ou Suna, é a deusa nórdica que personifica o Sol, atestada na Eda poética compilada no século XIII e na Eda em prosa escrita por Snorri Sturluson. Ela é irmã de Mani, o deus que personifica a Lua. Os pais de Suna são os gigantes Mudifari e Glaur. Segundo os nórdicos, seus filhos eram tão belos que o casal decidiu dar a eles os mesmos nomes dos astros celestes, originalmente criados por Odin, Vili e Ve, através das faíscas de Muspelheim. Este fato foi considerado uma audácia pelos deuses, que furiosos tomaram Suna e Mani de seus pais e os colocaram no céu, onde se tornaram responsáveis por guiar as carruagens do Sol e da Lua. Para conduzir sua carruagem, Suna segurava um chicote e um escudo chamado Svalin, o esfriador, para proteger também Midgard e os seres humanos do calor excessivo e destrutivo de sua luz. Puxada pelos cavalos Alsuin, o mais rápido, e Arvak, aquele que acorda cedo, a carruagem solar é perseguida diariamente pelo lobo Skoll, e que durante os eventos do Ragnarok finalmente engolirá Suna. Mani é o deus da lua, irmão de Suna. Junto com sua irmã, é um dos deuses associados à manutenção do tempo. Como sua irmã, é descrito por ser bonito, cabelos escuros e olhos prateados. Pensa-se que os eclipses lunares eram momentos em que o lobo Hati, o ódio, fica perigosamente perto de Mani. Para os nórdicos, Mani é atendido por dois espíritos infantis, uma garota, chamada Bil, e um garoto chamado Ihuk, que são descritos como carregando baldes de água do poço Birgi. O nome de Bil significa diminuir derramando água, e o de seu irmão Ihuk, aumentar enchendo seus baldes com água, e ambos simbolizam as fases da lua e sua conexão com a água. O papel principal de Mani é ajudar a humanidade a contar horas e datas. Ele não é a lua, mas o seu guia, e é descrito como dirigindo uma carruagem na qual o corpo celeste é colocado. Os deuses também convocaram Note, a noite, filha de Norvi, um outro gigante, e confiaram aos seus cuidados uma carruagem escura, guiada pelo cavalo Enrifax, ou crina gelada, pois de sua crina ondulante o orvalho e a geada caíam sobre Midgard. O outro filho, de radiante beleza, recebeu o nome de Dag, o dia, e tomando os deuses conhecimento da existência desse belo ser, também lhe forneceram uma carruagem, atraídos pelo corcel branco resplandecente Skinfax, ou crina brilhante, pois dela raios de luz brilhavam em todas as direções, iluminando os 9 mundos e trazendo luz e alegria a todos. Mas como o mal sempre segue os passos do bem na esperança de destruí-lo, os nórdicos imaginavam tanto o Sol quanto a Lua sendo perseguidos incessantemente pelos ferozes lobos Skoll, a impulsão, e Hati, o ódio. O objetivo dos lobos era ultrapassar e engolir os objetos brilhantes diante deles, para que o mundo pudesse ser envolvido em sua escuridão primitiva. Na visão e entendimento dos nórdicos quanto aos eclipses, se dava quando os lobos ultrapassavam e conseguiam engolir os orbes radiantes. Então, o povo aterrorizado levanta um clamor ensurdecedor, assustando assim os lobos com barulho, e com isso deixando cair suas presas. Então Sol e Lua são resgatados, retomando seu curso e fugindo mais rapidamente do que antes, dando continuidade à perseguição dos lobos famintos, sempre no seu rastro, desejando o tempo em que seus esforços prevaleceriam e o fim do mundo chegaria. Balder era um dos mais amados de todos os deuses. Filho de Odin e de Frigga, Balder era um personagem generoso, alegre e corajoso, que alegrava o coração de todos que passavam tempo com ele. Quando Balder começou a ter sonhos ameaçadores de algum infortúnio grave, os deuses amedrontados designaram Odin para descobrir seu significado. Odin então viajou ao submundo para consultar uma vidente morta, sábia em tais assuntos. Quando chegou, se deparou com um enorme banquete preparado e questionou a vidente sobre tal festa, e esta respondeu que o convidado de honra não seria outro senão Balder. Voltando a Asgard, Odin desolado contou a seus amigos o que a vidente havia dito. Então Frigga, ansiando qualquer chance de salvar seu filho, foi a todas as entidades do cosmos, vivas ou não, e obteve juramentos para não prejudicar Balder. Após os juramentos terem sido cumpridos, os deuses fizeram esporte fora da situação. Tudo que podiam atirar em Balder, assim o fizeram, e todos riam quando os objetos lançados ricocheteavam, deixando o deus brilhante ileso. Foi então que o astuto e desleal Loki sentiu uma oportunidade de travessura.
Disfarçado, foi a mãe de Balder e perguntou se todas as coisas juraram poupar Balder. E a deusa respondeu que sim, exceto o visco, por achá-lo uma coisa pequenina e inocente, considerando-o supérfluo para pedir o seu juramento. Foi então que Loki, sabendo da novidade, localizou o visco e esculpiu um pequeno dardo, e o levou junto consigo onde os deuses estavam jogando seu novo jogo. Aproximando-se do deus cego Hodor, entregou-lhe o dardo para ele provar a invencibilidade de Balder. Foi quando Loki, guiando a mão de Hodor na direção de Balder, e jogou o dardo feito de visco, e assim sendo, foi atravessado e caiu morto no local, sendo sua morte que os deuses mais tremiam de angústia e medo. Esse evento era o primeiro presságio do Ragnarok. A morte de Balder comoveu todos os deuses. Foi então que todos os olhares se dirigiram para Loki. Foragido, o deus da trapaça se esconde em uma montanha, construindo lá uma casa com 4 portas, uma para cada ponto cardeal, de forma que se os deuses se aproximassem, ele poderia avistá-los. Além disso, durante o dia, Loki se transformava em um salmão e ficava nadando na cascata Franag. Os deuses demoraram um tempo para achá-lo, e nesse intervalo ele criou uma rede de pesca. Porém, Odin, sentado em seu trono, do qual se dizia que dele se podia enxergar todo mundo, Loki foi encontrado em sua cabana de 4 portas. Ouvindo o barulho da aproximação dos Aesir, jogou a rede no fogo e saltou no rio, transformando-se em um salmão. Ivazir, o mais sábio dos deuses, foi o primeiro a chegar. Encontrando as cinzas da rede de pesca, mostrou aos demais deuses, Odin, Thor e Skadi. Foi aí que eles confeccionaram uma outra rede de pesca e foram atrás de Loki no rio. Nas primeiras investidas dos Aesir, Loki fugiu de ser pego, se escondendo entre 2 pedras. Foi quando teve a oportunidade de ir em direção ao mar. Os deuses interceptaram Loki na desembocadura do rio. Enquanto isso, Thor permaneceu no rio com a rede. Não tendo outra alternativa, Loki decidiu ir contra a corrente do rio, retornando à cascata e nadando em direção a Thor, e saltou sobre a rede. Mas o deus do trovão conseguiu pegá-lo, sendo difícil para Loki se soltar das mãos poderosas de Thor, que o manteve preso. Os deuses jogaram Loki dentro de uma cova e colocaram 3 pedras em cada canto de onde cavaram no lugar. Os filhos de Loki, Vali e Nari, se encontravam no local. Nari foi transformado em lobo e matou Vali, do qual os deuses pegaram suas entranhas e amarraram Loki às 3 pedras. A primeira foi colocada sobre seu ombro, a segunda sobre seus rins e a terceira sobre seus calcanhares. E com as pedras presas ao solo, as entranhas de Nari tornaram-se corrente de ferro. A deusa Skadi se aproximou trazendo consigo uma serpente venenosa e a colocou sobre ele, de forma que o veneno gotejasse em sua face. Sigyn, com pena do marido, sentou-se ao seu lado e passou a segurar uma jarra que coletava o veneno de forma a amenizar o tormento de Loki. Mas quando a jarra enchia, Sigyn ia derramar o veneno, e nesse tempo, Loki sofria com o veneno queimando seu rosto, lhe causando grande dor, e ele se remexia de tal forma que fazia a terra tremer, e então ficou preso até o dia do Ragnarok. Ragnarok, uma palavra que significa destino, refere-se à última e decisiva batalha entre os deuses Aesir e Vanires, liderados por Odin e as forças do mal, os gigantes de fogo, os Jotuns, entre outros monstros liderados por Loki. Esta batalha não levaria apenas à destruição dos deuses, gigantes e monstros. O próprio universo seria despedaçado irreversivelmente em partes, representando a escatologia nórdica. O primeiro sinal que precede o destino final dos deuses é o longo inverno chamado Fimbulwinter, e serão 3 invernos sucessivos em Midgard, o mundo dos homens. Durante esse período, a neve cairá em todas as direções, além de muitas guerras entre os homens serão sucedidas. O segundo sinal, os lobos gigantes Skoll e Hati, filhos do lobo Fenrir, que passaram suas vidas perseguindo o Sol e a Lua, finalmente alcançam seu objetivo, onde Skoll devora o Sol e Hati a Lua, e com isso Midgard fica em trevas, e mais guerras e tumultos ocorrerão entre os homens, que veem isso como um temeroso sinal. Um outro terrível desastre natural ocorrerá. Yggdrasil, uma árvore colossal que perpassa como um eixo os 9 mundos da cosmologia nórdica, estremece, causando um violento terremoto por conta de suas raízes terem sido roídas pela serpente Nidhogg, percutor da malícia, e vive em Niflheim,
sendo esse seu objetivo de a destruir aguardando o Ragnarok. Esse é o terceiro sinal. O quarto sinal acontece através de Jormungandr, a filha de Loki e irmã de Fenrir. Ela emergirá do oceano que circunda Midgard, lançando veneno por todos os lados, estremecendo o solo marinho, causando inundações e ondas enormes. E com isso, será solto o barco Naglfar, um barco feito com unhas de mortos que transportam gigantes de gelo. O alerta do Ragnarok é feito por 3 galos que o anunciam. O primeiro galo, de madeira, avisa os gigantes de gelo. Um galo dourado, em Valhalla, avisa os deuses. E um galo cor de fuligem vermelha, no submundo, avisa os mortos. Profecias sinistras e sonhos há muito prediziam a queda do cosmos e de seus deuses e deusas junto com ele. Quando o primeiro desses eventos profetizados aconteceu, quando o amado deus Balder foi morto por Loki e enviado ao submundo, os deuses tiveram que enfrentar o fato de que eles já não podiam escapar de seu destino trágico. Em Midgard, a civilização humana abandonará as suas formas tradicionais, desconsiderando os laços de parentesco, se afundando em guerras e maldade. 3 invernos virão em seguida, sem nenhum verão no meio, em uma laboriosa e devastadora estação de trevas e frigidez, que as profecias chamam de Fimbulwinter, o grande inverno. Seguindo esses eventos, Sol e Lua serão devorados por Skoll e Hati. Com isso, um grande terremoto irá abalar a Terra, libertando Loki de sua prisão e também muitos outros. A poderosa serpente Jormungandr emergirá do oceano turbulento e engolirá a planície de Vigrid, enquanto sacode sua cauda, causando enormes ondas e borrifando veneno em todas as direções. O lobo Fenrir vai se libertar de suas correntes para propagar morte e destruição. Até mesmo a árvore do mundo, Yggdrasil, irá tremer diante de tamanha devastação. Heimdall, vigia de Asgard, visualiza um vasto exército de gigantes que se dirige ao reduto celestial. Entre a horda de Jotuns está Loki, ao leme de Naglfar, o navio todo feito de unhas dos mortos. E sendo assim, soa a corneta Gjallarhorn, o chifre retumbante avisando a todos em Valhalla que a guerra começou. Os deuses lutam bravamente até o fim. Thor e seu martelo poderoso duelam com a imensa serpente, Jormungandr, e após matá-la, acaba morrendo envenenado, assim como Heimdall e Loki, que matam um ao outro. Odin bravamente luta com Fenrir, mas é devorado pelo grande lobo, e por sua vez é morto por Vidar, filho e vingador de Odin. O deus Tyr e o cão de guarda de Hel, Garm, caem mortos em uma batalha ferrenha. Surtur irá matar Frey, inofensivo sem sua espada mágica. E enquanto isso, a serpente Nidhogg voa sobre o campo de batalha, reunindo o maior número de cadáveres que puder para saciar sua fome sem fim. No final, Surtur irá transformar todos os 9 mundos em um inferno de chamas. Midgard afundará no mar e desaparecerá sob as ondas, e a escuridão e o vazio do anticósmico Ginnungagap reinará mais uma vez. Não houve nada que os deuses pudessem fazer para evitar o Ragnarok, e o único consolo foi que Odin pôde prever, tendo a certeza de que não iria ser o fim do mundo. Somente um casal de humanos, chamado de Lif e Liftrazil, sobreviveu por acharem abrigo na grande árvore Yggdrasil, e ao final da batalha saíram e povoaram Midgard novamente. Poucos deuses sobreviveram, dentre eles estão os filhos de Odin, Vidar e Vali, e seu irmão Ronir. Os filhos de Thor, Magni e Modi, herdarão o martelo Mjolnir de seu pai. Balder e Rod voltarão do mundo dos mortos para se juntar ao novo panteão de deuses. Um novo sol e uma nova lua passarão a existir, e deuses e homens passarão a viver em harmonia. Então, meus queridos nobres, os nórdicos foram um povo à frente de seu tempo, devido ao que chamamos feudalismo, onde ainda não existia nos primeiros séculos da Idade Média, em um período que vários povos germânicos entraram no cenário europeu. Podemos concluir também que os nórdicos existiram no esplendor de sua era, em um período posterior à chegada árabe à Europa e anterior ao estabelecimento do feudalismo. Eles eram exímios artesãos, sabendo trabalhar muito bem a madeira, o marfim e o ferro, e criaram uma religião com preceitos tão avançados para o século XVI. Por causa dos nórdicos, a Inglaterra se unificou, passando a reconhecer um único rei. Os descobrimentos nórdicos, como a Islândia, a Groenlândia e a América, foram impressionantes e que podemos chamar sua época de primeira era dos descobrimentos. E finalizando, meus queridos nobres, os nórdicos auxiliaram na formação de um povo
os normandos, e sendo assim, podemos dizer que esse povo é herdeiro direto dos nórdicos.